Tantas coisas aconteceram na sua vida que marcaram o seu espírito. Palavras e pensamentos que você guarda como verdade moldaram sua forma de entender o mundo e sua maneira de ver a si mesmo. Você já parou para pensar? Será que o seu espírito tem bloqueado o agir de Deus na sua vida? Foi exatamente isso que aconteceu com Gideão, um homem que não acreditava em si mesmo. Vivia com medo e se sentia fraco. Mas Deus escolhe os excluídos e desconsiderados pela sociedade para revelar por meio deles a sua grandeza. E a mudança de espírito de Gideão marcou o início de sua nova vida. Em julho, a Fogueira Santa para a troca de espírito. A oportunidade para a transformação total de sua vida em todas as igrejas universal. E talvez essa pessoa seja você. Deus quer trabalhar com você, quer mudar a história da sua vida, mas de repente você tem um pensamento que diz assim: eu não consigo. Se você se identificou com essa história, essa matéria, que é a introdução do que nós estamos falando, a fogueira santa da troca de espírito na fé de Gideão, que foi um homem comum que alcançou algo incomum. Através dele, o menor da sua família, e a sua família era a mais pobre da sua tribo, Deus trouxe grande livramento ao povo de Israel. E você, como está a sua vida? De repente preso a traumas, complexos de inferioridade, pensamentos que te fazem pequeno diante dos problemas que você vem enfrentando, aquele sentimento de incapacidade diante dos problemas. Pois é, mas através da fé a sua vida vai mudar. Nós vamos provar para você que é possível uma mudança, uma transformação a partir da mudança de pensamento. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. 3216-6162 é o nosso SOS Espiritual. Você pode ligar agora se você está desesperada, cansado, se você já não aguenta mais o sofrimento, você diz assim: olha, a minha vida tem sido uma coleção de fracassos. São tantos problemas que eu não sei nem por onde começar. Eu não consigo encontrar uma saída. Pega o telefone aí agora, converse com o pastor nesse momento. Você pode receber um atendimento pastoral agora. 3216-6162, DDD 48 para todo o estado. Você é o nosso convidado a ligar neste momento. Você não está dormindo à noite, você não está tendo cabeça para pensar em como resolver os seus problemas, você olha por todos os lados, você não consegue encontrar a saída, a solução, você se encontra acuada, sabe, entre a cruz e a espada. O problema vem empurrando você contra a parede e você está desesperada, desesperado, não sabe o que fazer. Eis aí a oportunidade para você encontrar ajuda agora, neste exato momento. Você vai acompanhar a história do André Galvão, que como Gideão, se via incapaz, pequeno, sem condições nenhuma de mudar de vida. Mas quando houve a troca de espírito, e na vida do André, literalmente, houve essa troca de espírito, a vida dele mudou. Acompanhe. Eu nasci num berço espírita, né? No qual eu morava com meu tio, minha mãe, meu irmão, e meu tio, ele era pai de encosto. Quando eu tinha já em média de meus 20 anos, 21 anos, eu recebi um convite para mim poder servir os encostos. E eu lembro que eles, incorporado, os espíritos, falava para mim que aquilo lá ia ser meu, aquele barracão ia ser meu, que era para mim aprender mais, que aquilo tudo ia ser meu. Então, assim, falaram que eu tinha que fazer uma obrigação, que era raspar a cabeça. E eu peguei e fui fazer isso. Então, assim, eu comecei a me envolver mais. Aí raspei a cabeça, me catularam meu corpo todo, cortaram minha língua, minha cabeça, meus braços, minhas pernas, mataram um bicho, derramaram sangue de bicho sobre mim. Eu ficava durante 21 dias
21 dias lá, e depois de lá eu ficava todo amarrado com aqueles cordão, que eles chamam de fio de conta, né? Que representava cada entidade, eu tinha que andar com um cordão daquele. Eu servia aquilo com todas as minhas forças. Eu tinha um zelo pelo aqueles espíritos que eu servia. Eu tinha que ir para lá, era longe da minha casa, eu tinha que sempre estar indo lá acender vela. Eu sacrificava, às vezes, muitas das vezes, a minha noite para ir lá só acender vela para aquelas entidades ficar acesa. Então eu me doei tanto para esses espíritos, tanto que ao invés de eu pensar que eu ia melhorar, eu comecei a piorar de uma certa maneira, que eu antes, como eu bebia pouco, eu passei a beber mais e passei a usar muita droga. Teve uma vez que eu me recordo que a própria entidade virada no meu corpo, ela pegou um pedaço de madeira e começou a me bater. E eu apanhava daquela entidade. E aquilo eu vendo, na época, eu vendo meu filho vendo aquilo, eu vendo as pessoas lá vendo aquilo, eu fiquei com muita vergonha. Eu não tinha controle, eu não tinha como reagir ali, porque eu estava incorporado. E eu cheguei a um patamar que eu não aguentava mais. Aí eu falei, poxa, eu estou servindo umas entidades, eu estou me doando, eu faço de tudo. E olha o que está acontecendo comigo, eu estou pior, eu vivia mal-humorado, eu não conseguia mais dialogar com ninguém. Então, assim, a minha vida estava um fracasso. Quando eu acordei, eu falei assim, não quero mais. Quando eu acordei, que eu olhei para trás, eu já estava sem emprego, eu já estava sem minha esposa, sem meu filho, eu já tinha perdido tudo. Aquilo me deu uma revolta tão grande, que eu lembro que eu peguei um saco de lixo preto e juntei tudo que eu tinha dentro de casa, porque eu adorava tanto que eu tinha tudo dentro da minha casa. Mas eu estava com uma revolta tão grande, mas aquela revolta estava tão grande que eu peguei e botei nesse saco e cheguei e joguei dentro do lixo. Joguei dentro do lixo, eu morava perto de uma praia e eu fui para a beira daquela praia de noite e ali eu lembro disso como se fosse hoje. Eu comecei a chorar e olhei para o céu e falei, se o Senhor existe mesmo, o Senhor cuida de mim, porque eles vão vir atrás de mim. A minha mãe sempre foi da Igreja Universal e a minha mãe sempre sacrificava no altar de Deus. A única pessoa que não desistiu de mim. E ela nunca chegou para mim e me obrigou a ir para a igreja, falou, você vai ter que ir para a igreja, você vai ter que ir. Eu nunca discuti com a minha mãe em relação a isso. Quando eu conversava com a minha mãe sempre foi muito mansa comigo. E tudo que eu precisava de ouvir, ela me falava. E ali eu comecei a entender e comecei a buscar aquele Deus da minha mãe. Eu falei assim, poxa, eu quero. E comecei a me envolver, comecei a ir para as reuniões e comecei também a sacrificar. A minha vida que eu botava no altar dos espíritos, que eu me doava para os espíritos, que só dava tudo errado na minha vida, eu mudei. Eu falei para Deus, Senhor, eu não tenho nada, eu só tenho essa minha vida aqui. Toma ela. Quando chegou a Fogueira Santa, quando eu peguei o envelope, eu lembro disso como se fosse hoje, estava um dia chuvoso. Eu olhei para o céu e falei, a minha vida vai mudar. Meu primeiro sacrifício, eu lembro, eu vendia quentinha, né? E eu lembro que eu vendia as quentinhas de dia e pegava e fazia sopa e botava as sopas num potinho e saía para vender aquelas sopas para gerar meu sacrifício. Não era muito, mas era a minha vida estava ali dentro. Ali aquele André que era viciado, aquele André que brigava com todo mundo, aquele André que não tinha paz, que não dormia direito, que só dava desgosto para a família toda. Aquele André estava ali dentro, Quando eu desci, eu olhei assim e falei, agora acabou. E ali eu sabia o caminho, ali eu fui de fé em fé. E Deus, ele foi agindo, Deus, ele foi trabalhando. Eu que pensava, muitas das vezes, até mesmo em me drogar, eu já não me drogava mais. Eu já tinha paz,
A primeira coisa foi a paz. Eu já conseguia dormir, mas eu ainda não tinha aquela certeza. Aí um belo dia, eu cheguei e me revoltei. Eu me revoltei assim com Deus. Eu fui e falei assim: Senhor, o que eu tenho que fazer? Porque eu já faço tudo. Eu não aguento mais, eu já não sei mais o que eu vou fazer, eu já não sei. Eu vou fazer o seguinte: eu não vou falar nada. Eu vou ficar só calado. Na hora da busca, eu vou ficar só calado. Mas quem disse que eu consegui ficar calado? Quando chegou na hora, eu comecei a falar, e comecei a falar, e comecei a adorar, e eu ali adorando. Parecia que eu estava no céu. Falar desse dia do Espírito Santo. Eu lembro de tudo que eu passei, E poxa, Deus entrou dentro de mim. Deus entrou dentro de mim e falou para mim assim: não temas, eu sou contigo, cara. Cara, eu sou contigo. Eu me recordo que quando o encosto, o Espírito, né, se manifestou em mim, ele me bateu. Eu lembro que ele me bateu e eu senti dor, eu senti vergonha, eu senti tristeza. Quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus, naquele cara que sujo, quando o Espírito de Deus desceu em mim, quando ele desceu, que eu senti aquela presença, ele me deu paz, ele me deu alegria. Eu fiquei assim, sabe, eu lembro que chegou uma hora que eu queria sair para falar para minha mãe. A primeira pessoa foi minha mãe. Eu chegar para ela e falar assim: mãe, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu lembro que eu acho que eu demorei menos de 5 minutos para chegar em casa. E cheguei em casa e falei com a minha mãe: mãe, eu fui batizado com o Espírito Santo. E minha mãe, sabe, minha mãe, eu e ela assim começamos a chorar, eu lembro. Eu não sei nem, eu posso perder tudo. Eu só não quero perder o Espírito Santo. Hoje, Deus, ele mudou minha história. Ele me deu uma esposa linda. Ela é a mais bonita de todas as mulheres. Para mim, ela é mais bonita. Me deu uma filha linda. Eu me tornei um bom filho. Hoje a minha mãe, ela conta comigo. Comecei Deus me deu a direção. Eu comecei a trabalhar. Eu queria trabalhar. Sempre tive vontade de trabalhar em hospital. E de fé em fé. E o principal tá fazendo a obra. Ele me capacitou. Me capacita para poder estar fazendo a obra, tá podendo falar dele para as outras pessoas. Isso não tem preço. O altar consertou a minha vida, o altar mudou a minha história. Porque aquele André de antes, aquele André de hoje, mudou. Então eu só tenho que agradecer a Deus. Eu não me vejo fora do altar. Quando eu vejo que tem uma campanha, eu sou um dos primeiros. Eu não olho nem para a situação. Eu vou. Hoje eu posso falar. Eu encontrei o verdadeiro altar. E eu não saio dali por nada. Pense bem nesta pergunta. O que você acha que, se trocasse hoje, transformaria a sua vida? Acho que eu mudaria mais a parte financeira da minha vida. Meu celular. Minha casa. Minha casa de hoje. Mudar o meu interior. Acho que se eu pudesse ter essa mágica, mudar o meu interior próprio. Eu trocaria algumas coisas por mais tempo na busca pelo autoconhecimento. Acho que eu trocaria de casa por uma casa maior. Normalmente é assim. Associamos os resultados que queremos alcançar ao que nos acontece do lado de fora. E quando essas coisas externas são trocadas, imediatamente vem aquela sensação de alegria que o novo traz, mas que em pouco tempo passa. Quantas coisas você trocou na sua vida que, se você observar bem, não te levaram a lugar algum? O mundo sempre te oferece algo novo, mas que não muda em nada sua velha vida. O fato é que não atentamos para o que realmente precisa acontecer em cada um de nós. A principal troca, a principal mudança, a fonte de nossas ações e reações.
o nosso espírito. Esta é a principal proposta de Deus que podemos alcançar nesta vida. Trocar quem você é por quem Ele quer que você seja. Trocar a fraqueza pela força, a dor pela vitória. Uma transformação de vida pela troca do seu espírito. Como no passado, em Gideão. E hoje, pode ser em você. O caminho, o encontro com o Espírito Santo no altar. Houve uma troca de espírito na vida do André. Primeiro que saíram os espíritos imundos que atormentavam a vida dele. Mas o espírito dele, a mente dele, ainda era uma mente fraca, debilitada. E foi numa fogueira santa que ele foi até o altar do Deus vivo, do Deus único, e colocou tudo ali. Seus medos, seus traumas, seu passado, todos os pensamentos que o faziam pequeno, fraco, debilitado, acomodado, ele colocou tudo ali, representado pelo seu sacrifício no altar. E o que aconteceu? Ele disse, eu já desci do altar com uma força. Essa força que ele desceu do altar foi a troca de espírito. Aconteceu a troca de espírito. E, consequentemente, ele continuou buscando o batismo com o Espírito Santo. Ele queria ter a convicção, ele queria ter a certeza de que Deus era com ele. E foi o que aconteceu. E hoje é um homem totalmente transformado. Há um antes e um depois na vida do André. E é isso que nós estaremos falando hoje, sexta-feira, para você. Aqui, ó, você vai passar pelo corredor de fogo e poder. Quando você receber essa ministração aqui, é para a sua libertação, é para limpar você dos seus medos, dos seus traumas, tirar de você tudo aquilo que atrapalha a sua vida. É livrar você daquilo que faz você se sentir inadequado, incapaz, pequeno. É para libertar você das maldições, do mal olhado, da inveja. Se fizer um ritual contra você para te matar, para destruir teu casamento, para separar você da sua família, para você cair doente, para você perder o emprego, esse ritual vai ser desfeito. Você vai passar pelo corredor de fogo e poder e receber a unção com o óleo de fogo. É a terceira sexta-feira dos que não se dobram para o mal. Não aceite se dobrar diante deste problema que vem te ameaçando. Venha para a batalha, venha para a guerra espiritual. Você quer uma nova vida? Começa com a limpeza espiritual. E daí, após essa oração de limpeza espiritual, nós vamos falar para você da Fogueira Santa. Como é que você pode ter essa troca de espírito, essa troca de vida? Como é que você pode deixar no altar essa vida cheia de fracasso, de dor, de angústia, de tristeza, de traumas, de complexos e receber do altar de Deus uma vida nova? Pois essa é a proposta da Fogueira Santa. É uma troca de espírito, trocando a mente, a forma de pensar, troca de vida também. Às 7h, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, com estacionamento e creche gratuitos. E durante todo o dia, nos horários que você vê aí no rodapé do seu televisor. E para você que está no Templo de Salomão, aliás, para você que está em São Paulo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás, às 20 horas, com o bispo Adilson Silva. E em todos os templos da Universal no estado de Santa Catarina. Basta acessar universal.org/localizar. E às 23 horas nós vamos dar início à vigília da meia-noite, a corrente da meia-noite. Começa às 11h em ponto, termina 00h15. Essa é para pessoas que querem realmente vencer um problema que vem há décadas na sua vida. Você vem sofrendo com esse problema há muito tempo e você quer parar de sofrer. Como aconteceu com essas pessoas que você vai acompanhar agora no testemunho. Seu nome? Flávia. Boa noite, Flávia. Boa noite, pastor. Qual foi a sua vitória? A minha vitória é que eu sofria com insônia e tomava todos os tipos de remédio. O que falasse assim para mim, tome isso aqui que você vai dormir, eu tomava. Tomava cachaça, bebida alcoólica, todos os tipos de bebida eu tomava. Você sofreu com insônia há quanto tempo?
Mais de 10 anos. Desde os 26 anos até agora, aos 40 anos, quando eu me decidi me entregar para Jesus. E depois que você veio e entregou sua vida? Tudo mudou. Tudo mudou. Eu vivia na dependência total de medicação para dormir. Quando a medicação não resolvia, eu partia para bebida alcoólica. Cachaça, cerveja, tudo eu tomava e nada resolvia. Eu passava a noite em claro, sem pregar o olho. Chegava no trabalho, as pessoas olhavam para mim e falavam assim: meu Deus, você está que rosto é esse? Passa uma maquiagem, faz alguma coisa, você está acabada, a sua aparência, você não dormiu. Às vezes eu fechava a sala do meu setor, no meu horário de almoço, no meu intervalo, botava um papelão no chão para tentar dormir no meu horário de intervalo, porque eu passava a noite em claro e não dormia. Está liberta dos vícios? Liberta totalmente. Dos remédios? Dos remédios, da bebida alcoólica, de tudo. Acabou tudo? Acabou tudo. Valeu a pena? Valeu. E como valeu? E o que significa sexta-feira para você? O que essa reunião representa para você? É tudo, é uma reunião importante, independente da gente já estar há anos na igreja, já estar batizado com o Espírito Santo, é muito importante você continuar, porque a luta da gente não para, ela é diária. A gente tem que continuar lutando, buscando pela nossa libertação, é diariamente, não é só dia de sexta, é todos os dias. Amém, Deus te abençoe bem forte. Seu nome? Aniele. E a sua vitória? Vida espiritual, depressão, terror noturno, via vozes ou via vulto. Você sofreu quanto tempo com depressão? Eu acredito que desde criança, bispo, porque eu sempre fui uma criança infeliz. Eu sempre fui uma criança boa, obediente, mas eu não era feliz. Você via vultos, ouvia vozes, tinha terror noturno? Sim, eu cheguei com preconceito na igreja. Eu passei quase um mês, mais ou menos, assim, rodando a igreja. Eu passava na frente da igreja e tinha ponto de fé, a obreira me chamava e eu dizia, não precisa. E passava, porque eu era religiosa, então eu dizia, não vou. Mas estava sofrendo? Sofrendo. E aí, até um dia eu cheguei e fui na igreja, que eu era membro, né? E não resolveu, né? Porque eu acordava com uma pessoa me sufocando, me matando mesmo, né? E comecei a ouvir vozes e ver vultos e uma perturbação. Andava depressiva igual um zumbi na rua, mas eu, para chorar, para tirar aquele sentimento que eu estava ali, eu tentava lembrar do meu pai, porque eu tinha perdido meu pai. Então, ali era a válvula de escape, assim, para mim conseguir chorar e aliviar aquele sofrimento que eu estava tendo. Depois da sexta-feira? E aí eu cheguei na sexta-feira e acabou. Eu entrei na igreja, só de eu entrar na igreja na sexta-feira, eu já senti aquela paz, aquilo que eu estava tanto querendo, buscando. Na hora que eu entrei na igreja, eu já tive paz. Entregou a vida para Jesus? Como é que está a sua vida hoje? Sim, Senhor. Hoje eu estou bem, estou feliz. E faz quantos anos que você foi curada de depressão? Mais de 10 anos. Não teve mais nenhum sintoma? Não. As visões de vulto, audições de voz, os terrores noturnos, tudo acabou? Acabou. Valeu a pena? Sim, senhor. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Amém? Nome do senhor? Edenilson. E o que Deus está fazendo aqui na corrente da sessão do descarrego, senhor Edenilson? Bem, senhor bispo, quando eu cheguei aqui na Universal, há 3 anos e meio, eu era uma pessoa muito depressiva, ansioso, não dormia bem, queria desaparecer. O difícil foi chegar na Universal. O mais difícil era chegar aqui. E graças a Deus eu cheguei aqui há 3 anos e meio e sabia que tinha que participar dessa corrente. E quando eu descobri que essa corrente é maravilhosa, Deus foi fazendo, quer dizer, a obra de Deus, né? Porque perante a minha fé eu confiei e permaneci nessa corrente. E hoje eu sou uma pessoa liberta, graças a Deus, tenho dormido bem, um homem mais paciente, porque eu não tinha muita paciência, principalmente com a minha esposa, que vivia lado a lado comigo, né? E eu vinha de outras denominações, mas eu não sabia que tinha essa luta forte para chegar na Universal, que era o espírito ruim, né? E graças a Deus, perante assim, a Deus e nessa corrente de sexta-feira, eu fui liberto. Tem mais nada. Tem mais nada. Durmo bem, tenho paciência com a minha esposa, a gente conversa, se entende, participo da terapia do amor, que é importante para mim também. Eu entendi que é importante, né? A gente está na terapia do amor e dia a dia é uma guerra, mas a gente sabe passar por essas guerras. Tem valido a pena. Graças a Deus. Amém. Deus te abençoe bem forte para Jesus.
Muitos estão assim, curvados diante dos problemas que têm enfrentado. E em meio aos embates desta vida, você tem duas opções: se curvar à força do problema ou se curvar ao Deus que tem o poder para fazer você vencer todos eles. E quem usa a força da fé e da confiança se curva apenas diante de Deus. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não temeram, mesmo diante do perigo da fornalha de fogo, e lá Deus os livrou. Diante de quem você tem se curvado? Do problema ou do Deus que pode tudo? Sexta-feira, você vai dobrar os joelhos diante de Deus e o mal cairá por terra em todos os templos da Universal. Tá vendo aí? Você também vai vencer. É possível. Depressão tem cura. A sua libertação espiritual está a um passo seu. Dê esse passo e esteja conosco ainda hoje. Às 7 da noite, nós teremos o Corredor de Fogo e Poder e às 23 horas, a Corrente da Meia-Noite, terminando à 00:15. Avenida Mauro Ramos, 1310 aqui no centro. Já a partir de 1 hora antes, nós estaremos atendendo. Se você vier para as 7 da noite, às 6 da tarde nós vamos estar atendendo. Se você vier para a vigília, a Corrente da Meia-Noite, a partir das 10 da noite estaremos atendendo. Começa às 11 em ponto, termina 00:15. O lugar é esse aí, Mauro Ramos, 1310, no centro. Sua vida vai mudar. Vamos a esse intervalo que fala da Semana da Família Plena e voltaremos orando em seu favor. A Semana da Família Plena. Veja agora a programação e participe com a sua família. Sexta-feira, dia 23. A libertação plena na sessão do descarrego. Sábado, dia 24. O jejum da vitória plena. E encerrando esta semana especial, domingo, dia 25, a bênção para todos os filhos. Participe da Semana da Família Plena, de 18 a 25 de junho, em todos os templos da Universal. Santo Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu tenho a minha mão aqui sobre o Salmo 128, o Salmo da Família. Neste domingo, na conclusão da Semana da Família Plena, nós teremos a bênção dos filhos e todos os pais trarão seus filhos, desde os menores até os mais velhos, meu Pai, para que haja paz nessa casa, que o relacionamento entre pais e filhos sejam abençoados pelo Senhor, seja abençoado e haja alegria, harmonia, respeito, obediência, reverência dos filhos para com os pais, amor, carinho, atenção da parte dos pais para com seus filhos. Estaremos abençoando toda a família neste domingo, às 9:30 da manhã, na concentração de fé e milagres. Ligamos aqui na terra e pela fé é ligado nos céus a bênção da família, a bênção plena, a plenitude do Senhor sobre todos os lares. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo, minha amiga, estaremos então concluindo a Semana da Família Plena neste domingo, 9:30, na concentração de fé e milagres. Mauro Ramos, 1310 no centro, ou em uma Universal mais perto de você. Até lá!